A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, uma boa noite, né? Todos que fazem parte da Igreja do Senhor, você que está conosco aqui, nos acompanhando, todas as vezes que ministramos as escolas bíblicas, né? As aulas, quero aqui agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado, né? De estar ministrando. Sabemos que precisamos sempre estar atualizados, né, aprendendo a palavra de Deus. E eu creio que você também que está assistindo esta lição, está assistindo esta aula, também tem esse mesmo interesse de querer aprender mais da palavra de Deus, amados. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui, meu Pai, na tua presença, ministrando mais uma lição bíblica, Deus amado, na tua presença. Senhor, abençoa os teus filhos que estão aí do outro lado, que estão também assistindo conosco, que estão aprendendo, meu Pai. Tu possa sim, meu Senhor, visitar aos teus filhos, ó Deus, libertando de todo mal, Senhor, consolando, meu Pai, dando a oportunidade de estar, Senhor, ó Deus, na tua presença a cada dia. Assim, desde já eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, estamos aqui na lição número 9, né? O mistério da unidade revelado. Nós já saímos do capítulo 2 de Efésios, vamos agora entrar no capítulo 3, né, da carta de Paulo aos Efésios, essa carta maravilhosa que tem nos ensinado bastante, né? Esses trimestres que passaram aí, do capítulo 2, foram muito proveitosos, ensinamentos maravilhosos. E agora nós vamos entrar para o capítulo 3 do livro de Efésios, o mistério da unidade revelada. Quero que você aprenda comigo nesta noite, que você possa estar aí com a sua Bíblia, para acompanhar comigo também, estudando a palavra de Deus, que é muito bom e proveitoso. Vamos continuar, lição 9, né? O mistério da unidade revelada. Vamos saber que mistério é esse. Que mistério é esse? Que hoje essa lição vai tratar para nós nesta noite. O textual diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo 5. No qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Nós vamos saber que mistério é esse, que em outros séculos não foi manifestado. Glória a Deus. Quando nós vamos ver que mistério é esse, irmãos, nós vamos saber que é um mistério maravilhoso. Verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe, irmãos, está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 1 até o 13. O versículo 1 diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Aleluia. Versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus em todo o criou, para que agora pela igreja, a manifestou a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno
propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso à confiança pela nossa fé nele. Portanto, eu vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? A introdução, irmãos, vamos agora à introdução, que diz assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nós vemos aí, né, o Jesus aí aparecendo, né, essa gravura. Ele no Antigo Testamento chama-se teofania, né? Ele aparecia aos antigos profetas, que como era mencionado como anjo do Senhor, né? Quando falava assim anjo do Senhor, visitou lá a Abraão, né? Teve aquela passagem lá em que o anjo do Senhor esteve com Abraão, foi visitar Sara, e nós sabemos ali que Jesus estava presente em sua forma, na teofania, né? Ele se mostrava aos homens pelo corpo material, né? Através do corpo material, como se fosse um anjo, certo? Então, os apóstolos, os profetas do Novo Testamento, né? Eles receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Foi revelado esse mistério, né? Através de Jesus Cristo. Vamos saber que mistério é esse, amados. Olha aqui, nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, né? Como se esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança, como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então, amados, nós sabemos que esse mistério ele esteve oculto nos antigos profetas. Por quê? Porque antigamente, Deus ele não mostrou, foi pré-estabelecido esse mistério, ele não mostrou detalhadamente o que era aos profetas. E esse mistério que nós vamos ver e estudar é a igreja, glória a Deus, a igreja de Cristo, que antes os profetas esteve oculto. Por quê? Porque os profetas nunca eles iriam imaginar que esse mistério era a igreja, mas sempre teve uma alusão a quem? A Cristo no Antigo Testamento. Entenderam, irmãos? Então, quando nós vemos aqui a questão do mistério, nós vamos ver o que é a igreja de Cristo, revelada no Novo Testamento através de Jesus. Amém? Aí aqui ó, como o mistério foi revelado na nova aliança, né? Nós vamos aprender na nova aliança na época de Cristo, como foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Ministério oculto no Antigo Testamento. Mistério oculto. Conceito bíblico de mistério. Mistério do grego, né, que é mysterium, que significa segredo ou doutrina secreta. Amados, aqui não quer dizer que Deus estava deixando em secreto algo, como algumas pessoas pensam, que se fosse assim uma seita ou alguma entidade secreta. Não. Aqui quando ele fala assim de secreto, estava oculto, é porque Deus ele não revelou aos apóstolos, ou melhor dizendo, aos profetas no Antigo Testamento, o verdadeiro propósito. Ele não falou para os profetas no Antigo Testamento que o final de tudo seria o quê? Seria uma igreja só, seria a união entre os povos judeus e gentios. E nós vamos ver lá na frente que esse mistério ele foi revelado através de Jesus
porque daí apareceu o que? A igreja do Senhor, né? Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então, o original grego, né? A palavra significa doutrina secreta ou segredo. Não se refere a algo misterioso, né? Como eu falei, certo? Algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos ao falso misticismo, né? Eu falo de alguns, as pessoas que se adaptam ao misticismo, né? O que é o misticismo? O misticismo é você fazer um objeto, algo místico. Por exemplo, nós vemos hoje muito nas igrejas neopentecostais, pessoas colocando pedras, flores, sal, rosa, né, como algo místico. Venha pegar aqui a sua rosa ungida, venha pegar aqui a sua pedra, a sua água que veio de Israel, a pedra não sei o que. Então, irmãos, eles tornaram isso místico, que não tem na palavra de Deus. O misticismo não é de Deus, certo? Eles colocam muitas coisas místicas e ali tornam como se fossem sagradas, porque se você adquirir, você vai ser curado, né? Ou colocar a toalhinha, o lenço, seja o que for o objeto, ali se torna místico, né? Eles tornam aquilo místico, mas isso não é de Deus, isso chama-se misticismo, certo? E infelizmente muito no dia de hoje acontece. Não permitam, aqui Colossenses 2,18 diz assim, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Falando sobre a adoração de anjos, tornam os seres angelicais como deuses, né? Mas nós sabemos que só há um Deus verdadeiro que nós devemos adorar. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos, né? Antes estava encoberta, né? Antes estava só assim uma sombra do que iria acontecer lá no Antigo Testamento. Abraão, quando foi revelado, né? Deus se manifestou a ele para sair da sua terra, da sua parentela. Ali Abraão não estava entendendo, né? Então, como também Isaac não entendeu, Jacó, que foi mudado o nome para Israel, também não entendia, né? Sabemos que Abraão, Deus mandou ele olhar para as estrelas do céu, né? Que ali seria a sua descendência, não sabendo ele que a descendência dele seria o que? Seria um povo só. Aquele número de estrelas ali é o significando a igreja do Senhor, que futuramente ia ser revelada. Aqui em 1 Timóteo 2,4 diz assim, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Então, esse mistério está revelado hoje, né? Foi revelado através de Jesus, de que todos os povos poderiam alcançar a salvação através de Jesus. Glória a Deus por isso. Desculpa. 1.2. O desconhecimento do mistério. O desconhecimento do mistério. Aqui, para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora, certo? Como eu falei, no passado não foi revelado verdadeiramente assim, descrito a Abraão, aos profetas antigos, como a igreja surgiria. Ele não sabia nem o que era igreja, né? E agora com Jesus Cristo, né, quando Jesus Cristo veio e trouxe e revelou esse mistério, nós agora sabemos e é revelado, né, como fala aqui, que foi manifestado, não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento
esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente, né, como agora foi desvendado pelo Espírito. Irmãos, estão entendendo? Que no Antigo Testamento, né, já tudo foi pré-estabelecido. Desde da criação do mundo, a igreja já estava sendo pré-estabelecida, já tinha como propósito de incluir todos a salvação, né? Isso já era previsto. Então, agora que foi revelado verdadeiramente, na sua totalidade, né? Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, certo? Ou seja, desde a criação do homem, né? Deus já havia criado o homem. Mas quer dizer que a igreja só deveria aparecer se Adão tivesse pecado, se Eva tivesse pecado? Não. Mesmo que Adão e Eva não tivessem pecado, também Deus já tinha pré-estabelecido a salvação para toda a humanidade. Mesmo que mas Adão pecou. E aí, Deus também traria a salvação para a humanidade? Sim. Mesmo que não acontecesse o que acontecesse, né, Deus já tinha pré-estabelecido esta salvação à humanidade. Ele não tinha um plano B, né, como alguns falam. Quer dizer que Deus criou Adão e Eva já sabendo que eles iam pecar, né? Ou então Adão e Eva pecou e aí Deus agora teve um plano B? Não. Deus já sabia, já tinha tudo pré-estabelecido, né? Nós não sabemos perguntar a Deus, se tu sabia por que deixou acontecer, né? Mas, irmãos, não cabe a nós não querermos falar o que nós não lemos ou ouvimos, né? Então, se a Bíblia não esclarece o porquê, então nós só temos aqui confiar nos propósitos de Deus, de que Jesus Cristo ele teria que vir como veio, né? Se mostrou a Abraão e morreu na cruz para assim trazer essa bênção maravilhosa, né? Que é a salvação para todos os povos. A bênção de que os gentios também participariam, né? Então, gentios somos nós, né? Nós não somos judeus, mas através dos judeus, Deus deu a oportunidade para os gentios, que agora somos só povo. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas, né? Olha aqui, Isaías 11:10. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Então, irmão, nós já vemos que o profeta Isaías, antes também, né, eles falavam a respeito, né, profetizavam a respeito das bênçãos prometidas para os gentios, para a igreja, né, para os outros povos que não eram judeus. Então, Isaías aqui claramente diz que buscarão, naquele dia, as nações, ou seja, as outras nações que não é Israel, buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, né? E o seu lugar de descanso será glorioso. Então já estava revelando aqui, irmãos, a bênção, né, da igreja do Senhor sendo unida, né, os dois povos, judeus e gentios, através da profecia que Isaías dava aqui no capítulo 11, versículo 10. Então, e outras passagens nós vemos aqui, né, de Gênesis 12 e 3, né? Vamos ler aqui Gênesis 12 e 3, para os irmãos ficarem mais. Gênesis 12, Gênesis capítulo 12, passagem dos profetas, né, no Antigo Testamento também falavam a respeito da união, né, do privilégio dos gentios ter essa oportunidade. Gênesis 12 e 3.
Ó, diz aqui, ó, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Essa promessa que Deus deu a quem? A Abraão, né? Depois se tornou-se Abraão. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, certo? Como detalhadamente a igreja surgiria. Os profetas não sabiam. O que nós devemos entender, irmãos, que quando Paulo fala do mistério, desse mistério, é na questão assim de não ser revelado como foi revelado depois de Jesus. Vocês estão entendendo aqui? Então, o que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Como Deus faria algo totalmente novo através de Jesus Cristo. Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Nós sabemos que antigamente, né, tinha a questão dos escravos, tinha os escravos brancos, né, existia ali Israel, né, nós sabemos que, por exemplo, na época de Abraão, sabemos que Abraão se envolveu com Agar, né, através de Agar, a escrava, surgiu Ismael, né? Então nós vemos que isso antes já existiam, né, escravos, como sempre houve escravos brancos, escravos negros, e essas barreiras que antes haviam, né, raciais, foram cortadas, foram demolidas através, né, de Cristo. Então não existe mais escravo nem livre, né? Não existe mais grego, nem judeu, nem gentil. Existe um povo só, que é a igreja do Senhor. Esse mistério glorioso que nós devemos entendermos. Então aqui que judeus e gentios seriam um só povo, né? Integrantes de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Então esse mistério oculto, irmãos, é a igreja. Glória a Deus. O mistério revelado no Novo Testamento, ponto 2. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro. Aqui em Efésios 3 e 1, nós vemos, irmãos, assim, por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Então ele estava ali, irmãos, Paulo estava aprisionado, principalmente por conta de que ele pregava, né, em favor dos gentios. Os judeus que eram adeptos, né, eram adeptos a judeus cristãos, adeptos ao cristianismo, eles não aceitavam, né, que Paulo falasse desse evangelho para os gentios, para os outros povos. E uma desses motivos que Paulo foi prisioneiro, foi aprisionado por conta, né, do amor que ele teve aos gentios. Por isso que Paulo foi mencionado como apóstolo dos gentios, porque ele foi, como podemos dizer, o pontapé inicial, né, foi uma âncora para que assim unisse os dois povos, gentios e judeus. Ele explica como recebeu a revelação do mistério, né? Isto é, Efésios 3:3 diz assim, ó, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente, né? Falando desse mistério, vemos aí essa passagem aí, né, de Paulo escrevendo, né, quando estava aprisionado, falando do mistério da igreja do Senhor, né, revelado a ele. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, né? Por isso, irmãos, que nós anteriormente nós falamos a respeito de que hoje ainda existe apóstolos. Não existe mais apóstolos, porque o último apóstolo que surgiu foi o apóstolo Paulo. Por quê? Porque para um apóstolo ser verdadeiramente apóstolo, ele teria que ser chamado diretamente por Cristo,
eu digo diretamente, pessoalmente, visivelmente, ser chamado, ser também comissionado diretamente, ter visto Cristo pessoalmente, participado dele, ter caminhado com ele, ter presenciado a morte dele. Então essas são características do apóstolo, né? Daquele que é mensageiro. Então ele também, Paulo, fala em suas epístolas que ele viu Jesus, certo? Ele foi chamado diretamente por ele. Então Paulo, ele foi um apóstolo, além daqueles, né, dos 12, ele foi um que foi chamado exclusivamente para quê? Para pregar aos gentios da época. Que, né, nós sabemos que foi através de suas cartas que houve os ensinamentos, né, e que nos deixou um legado muito importante a respeito da palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus no Novo Testamento. Aí em Gálatas capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó, Paulo, apóstolo, enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, né, que ele fala, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, certo? Então ele fala, Paulo, apóstolo, enviado, não da parte de homens, ou seja, ele foi enviado diretamente por Cristo, certo? Hoje não existe essa história de dizer assim, agora eu sou apóstolo, eu me auto-intitulo apóstolo. Não, não existe essa, porque o que hoje é consagrado, é escolhido através dos homens é o que? É o presbitério, é o pastorado, é o diaconato. Esses são ministérios que verdadeiramente são consagrados através dos homens, mas o ministério de apóstolo tem que ser diretamente, né? Não da parte de homens, mas por meio da pessoa de Jesus Cristo, diretamente. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, né? Que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, certo? Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Gálatas 1:11, mas diretamente de quem? De Deus, né? Então a Bíblia foi encerrada através das epístolas, né? E foi também através do último livro da Bíblia, Apocalipse. Então significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão que foram devidamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Não recebi de pessoa alguma, nem foi me ensinado, pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Paulo falando mais uma vez nos Gálatas 1:12 a respeito do seu ministério de apostolado. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Nós vemos aqui em Atos 11:5, né, onde Pedro teve aquela visão daqueles animais, né? Em Atos 11:5 diz assim, eu estava na cidade de Jope orando, caído em êxtase, tive uma visão, vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava, né? Atos 11:5, aí fala lá que Pedro teve a visão de vários animais considerados imundos, quadrúpedes, né? Ou seja, animais que pelos judeus eram considerados imundos. E esses animais simbolizavam quem? Simbolizavam os gentios, que Pedro antes o rejeitava, né? Rejeitava esses povos, porque ele acha que a exclusividade era para quem? Era somente para os judeus, né? E que os gentios precisavam se submeter à circuncisão, submeter às cerimônias judaicas. Mas isso foi revelado em Atos, né? E Pedro passou realmente agora a enxergar como Paulo enxergou a salvação dos gentios, né? Como diz aqui, ó, que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a Paulo e aos demais apóstolos e profetas, certo? Então Pedro teve essa visão e agora ele mudou a sua visão, né? E agora tem a
a visão de que realmente tudo se conclui na igreja. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual, né? Não podia ser revelado dessa forma. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina, né? E não por sabedoria humana. Então, o mistério foi através da revelação divina de Deus dada pelos antigos profetas e revelada agora mais claramente através de Jesus. O mistério oculto revelado, 2.2. Em termos gerais, o mistério revelado é o que? A igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, em Efésios 3:11, né? Então, o Pai já havia preparado, pré-estabelecido tudo antes da fundação do mundo, né? Que Jesus Cristo viria para morrer pela humanidade, pelos dois povos, né? E prossegue com a execução da obra de Cristo. Nele temos a redenção por meio de seu sangue e perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios 1:7. Também com a criação de uma nova humanidade. Efésios 2:4-5 diz assim: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos, né? Então, através da graça, né, veio a salvação a todos os povos. Então, glória a Deus por isso, né, irmãos? Glória ao nosso Deus. Como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. A saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Efésios 3:6, né? Fala essa parte em que nós, mediante o Evangelho, somos agora co-herdeiros com Israel, através da rejeição que houve de Israel por parte de Cristo. Nós agora temos essa oportunidade. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo, né, aos santos apóstolos e profetas de Deus. E o mistério, né, foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Não foi dado a conhecer como agora nós conhecemos e foi conhecido através de Jesus Cristo, o mistério da igreja. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, lá em Efésios 3:10, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então, a graça foi revelada a quem? A nós, né? A igreja do Senhor, que veio, né, já prescrita e Deus já havia premeditado, né, já havia pré-estabelecido tudo antes da fundação do mundo, dessa graça maravilhosa dada a nós, igreja do Senhor. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Os irmãos estão entendendo aqui, irmãos, até aqui, a respeito do que é o mistério? Então, o mistério, né, que nós somos a principal agência aqui na terra de Deus, somos igreja. Esse mistério, nós sabemos que é a união dos dois povos, gentios e judeus, em um só povo, que é a igreja. Não estão me entendendo, não é verdade? Então, a magnitude do mistério, glória a Deus. Então, vemos aqui a magnitude, né? Outra hora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, né? Em distinção de pessoas, sem distinção de pessoas, rico, pobre, negro, branco, não. Sem etnia, né?
não tinha mais essa questão de ser de uma nação ou de outra, todos agora são um povo só, sem classe social, se é rico, se é pobre, todos fazem parte de um mesmo povo, né? Mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa, né? Gálatas 3:28, Efésios 3:6 fala a respeito disso, né? Que agora somos um só povo, glória a Deus. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério onde todos são aceitos em Cristo. Vemos em Atos, né, 2:11, 2 e 3, diz assim: assim quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam dizendo, eles criticavam Paulo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Isso quando Pedro, né, os apóstolos, ainda não entendiam deste mistério de que não haveria mais circunciso nem incircunciso, todos são um só povo da igreja do Senhor. Depois aqui, como eu falei, né, a revelação de Pedro, Deus passou a revelar a ele o que era esse mistério de que todos são um só povo, sem distinção e sem precisar mais ser circuncidado, nem passar por cerimônias, né, do que antes era feito através dos judeus. Esse mistério era revelado, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planeja desde o princípio, né? Esse mistério que somos nós, a igreja, tem que ser revelado aos homens, mostrado aos homens, e que o Senhor deseja salvar a todo pecador. O ministério pré-estabelecido por Deus, as riquezas insondáveis de Cristo. O 3.1. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Glória a Deus, né, irmãos? Temos essa riqueza insondável desse mistério que Cristo agora nos dá esta oportunidade. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Ou seja, o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, nem chegam ao pensamento do homem, né? São o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. É o que Deus está preparado, mano, tem preparado para nós. Essas riquezas insondáveis, além dessa salvação maravilhosa que Deus nos deu, nós também estamos esperando aí o que Deus tem preparado para nós lá na eternidade com Ele, né? Glória a Deus, aleluia. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável, dele compartilhar das riquezas, da graça maravilhosa de Jesus Cristo aos povos. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Glória a Deus. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, né? Desde o começo da criação, essas dádivas já estavam guardadas, né, para aqueles que assim o buscam e o amam, né, e aceitam a Cristo como Salvador de sua vida. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano, e a promessa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus, né, que Deus havia pré-estabelecido desde a fundação do mundo, a respeito desse plano maravilhoso de salvar a humanidade. O eterno propósito em Cristo, aleluia. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Desde os séculos, capítulo 3, verso 9 de Efésios, desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Desde antes da fundação do mundo, como eu falei, estava oculto. O que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Que o mistério da igreja, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Pedro fala a respeito
que foi revelada a nós nesses últimos tempos, né? Temos esse privilégio, amados. Assim, o que abrange, né? Assim, o que abrange o ministério da igreja e a revelação desse ministério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para ser executado por intermédio de Jesus. Então, irmãos, tudo caminhava para Cristo, né? Nós vemos que no Antigo Testamento a simbologia do tabernáculo, a respeito da Arca da Aliança, ali no santo lugar, onde estava ali a mesa dos pães, o candelabro de ouro, tudo levava a Cristo, irmãos, tudo. Por exemplo, a mesa dos pães era o que? Jesus Cristo, ele diz, eu sou o pão da vida. O candelabro de ouro, né, o castiçal, ali onde estavam as luzes, né? Ali Jesus simbolizando o que? Levando a Cristo ser Jesus a luz do mundo, a luz do mundo. Então, irmãos, tudo levava a Cristo. Mesmo que lá os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles tinham esse manuseio desses utensílios, mas não sabiam. Olha só, irmãos, que glorioso. Eles não sabiam que ali levava a Cristo. Eles sabiam que era algo que Deus ordenara a eles a fazer, né? A estar ali no santo lugar, e lavar suas mãos ali na pia de bronze, onde ali simbolizava aquela água que Cristo, né? Ele sendo a fonte da vida, né? Onde a palavra de Deus, através de Jesus Cristo, seria lavado, né? Seria purificado dos pecados através da água. Então, tudo levava a Jesus, só que eles não sabiam que Jesus Cristo viria. Eles sabiam que viria um Messias, certo? Eles sabiam, porque Deus revelava, mas a simbologia lá que tinha no Antigo Testamento, eles não sabiam que levava a Cristo, mas que era algo que Deus, era divino, que Deus assim ordenara a eles fazerem aqueles rituais. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão, né? Não surgiu. O plano divino já havia antes disso, antes do pecado de Adão, certo? Mesmo que eles pecassem, Deus já tinha pré-estabelecido. Deus não foi apanhado de surpresa, como muitos pensam. Agora Adão pecou, e aí? O que Deus vai fazer? Né? Não pensou assim. Ao contrário, ele sempre esteve no controle, já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Já tinha um plano de salvação. Como eu falei, não foi o plano B depois do pecado, não. Deus já tinha pré-estabelecido de que Jesus Cristo viria pela humanidade salvar a todos. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento, né? Nós vemos aqui na história, né, tinha um propósito através de Deus assim falando a Abraão, né? Tem aí nós vemos essas gravuras aqui em que Esaú e Jacó, né? Jacó preparando um prato de lentilhas para que Esaú, né, vendesse a sua primogenitura, né? Nós vemos aqui Sansão, né, aqui demolindo as colunas do templo para destruir os filisteus, né? Nós vemos aqui também Abraão, ou melhor, Samuel ungindo Davi, né, como rei de Israel. Então, irmãos, tudo isso teve um propósito eterno, teve um propósito de chegar até Jesus, né? Então Deus não fez nada aleatório, Deus tinha já um plano pré-estabelecido. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Ele sabe de tudo, irmãos, certo? Ele sabe de todas as coisas. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé
nele, né? Hoje temos essa ousadia de chegar até Deus através da fé em Cristo Jesus, onde nós somos um só corpo, né? A igreja do Senhor. Conclusão, o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas, né, no Antigo Testamento. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios devidamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Amém, irmãos? Então, irmãos, essa é a nossa aula de hoje, né? Espero que você tenha aprendido a respeito desse mistério maravilhoso que é a Igreja do Senhor. E devemos ter, irmãos, agora, através dessa revelação, devemos também, né, anunciar esse mistério às pessoas que precisam também saber desse mistério maravilhoso que é a salvação de todos os povos através de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, vamos orar concluindo. Deus maravilhoso, obrigado por esta oportunidade e que tu nos concedeste mais uma vez, Senhor, de estar, meu Pai, lecionando esta aula, concluindo, que tu possa me dar a oportunidade aos teus filhos para na próxima semana nós estamos aqui mais uma vez para, ó Deus, ensinar os teus filhos e aprender também da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Levante sua mão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja, desde agora e sempre. Quem crê diz amém. Que Deus abençoe você. Perdoe-me mais uma vez, né, por alguns erros. Nós sabemos que tudo aqui é gravado ao vivo, não tem cortes, né? Então, Deus tem assim me ensinado através do pouco que eu sei para anunciar para vocês, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos em Cristo e que nós possamos estar firmes na fé inabalável. Amém? A paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Querendo Deus.